Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Fernanda Luz e eu venho com mais uma vídeo resenha aqui. E hoje, gente, uma vídeo resenha que eu li de um livro que eu li em dezembro e que é impossível não sentir muitas emoções. Vocês já estão sabendo aqui pelo título, que é do livro O Diário de Anne Frank. E sem enrolação, vamos aos dados do livro, que eu estou com a colinha aqui. O título do livro é O Diário de Anne Frank. A autora, a Anne Frank, pessoa aqui da capa do livro. Essa versão aqui desse livro que eu li é de 2019, número de páginas 208 e a editora é Camelot. E esse livro aqui, gente, eu comprei no perfil no Instagram do Acervo Quatro Patas, que é um perfil que ajuda animais. Então lá tem diversos tipos de livros, então vai lá e cada compra, gente, o dinheiro da venda dos livros, o Acervo Quatro Patas ele destina para projetos que tem sobre animais abandonados. Então eu vou deixar o arroba deles aqui, foi de lá que eu comprei. Imagina, gente, comprar um livro e ainda ajudar animais abandonados? Sigam eles aqui. E comprem livros deles, claro. Gente, a Anne Frank, ela nasceu em 12 de junho de 1929, na Alemanha. E aqui eu vou ler um trechinho sobre ela, tá? Ela tem mais uma irmã, vive com a irmã, com o pai e com a mãe. Ela é de origem judaica e eles se mudam para Amsterdã. Em 1942, com a crescente perseguição aos judeus, também em território holandês, a família se esconde no sótão da empresa do pai da Anne. Neste ano, ela inicia a escrita do diário dela, e aí eles ficam escondidos lá, né? Frank fica escondida nesse sótão, e Anne é levada ao campo de concentração em 1944 e morre de tifo aos 15 anos. Alguns anos depois, o pai dela reorganiza o diário da filha e publica a obra que ficaria conhecida em todo o mundo, tornando-se uma das principais vozes de um dos capítulos mais traumáticos da nossa história. E aqui ainda tem mais uma informação, foi traduzido para mais de 60 idiomas. Correu o planeta, gente, esse livro. Sobre a história. Pois é, a Anne Frank, ela tinha uma vida tranquila, normal, de ir à escola, de ter as amizades, de ter as paquerinhas dela. E os pais dela eram pais que não tinha aquela rigidez. Eles confiavam nas filhas, né? Eles tinham davam uma certa dose de liberdade porque confiavam nas filhas e super educaram, souberam educar. Então a Anne Frank, ela tinha certa liberdade de sim, de ir voltar, ir para a escola, voltar, conversar, ter as suas amizades. Ela tinha uma vida de uma jovem assim, normal para a idade dela. E por mais que tivesse acontecido, já estivesse começando a acontecer essa perseguição aos judeus, e tinha muitas coisas na cidade ali, que é na Holanda, em Amsterdã, na Holanda, já estava acontecendo, mas ela ainda conseguia viver a sua juventude. O pai dela tinha uma empresa, então o pai dela tinha um certo poder aquisitivo, sim, eles tinham uma boa vida. E quando essa perseguição aí aos judeus chegou em Amsterdã, algumas coisas que começaram a acontecer é que, por exemplo, os judeus não podiam andar de transporte público mais. Os judeus tinham uma série de restrições ali na Holanda. Ainda podiam ir e vir dos lugares, mas não podiam andar em transporte público, por exemplo. Porém, a perseguição aumentou e aí começou, né, os soldados irem nas casas para capturar, né, para buscar esses judeus e levar aos campos de concentração. Mas o pai da Anne, muito assim precavido, ele já estava muito, né, por dentro do que estava acontecendo, e sem a família saber, talvez sem as filhas saberem, ele começou a organizar um tempo antes um esconderijo no sótão da própria empresa. A ideia dele era chegar num certo ponto em que eles poderiam levar várias coisas, roupas e objetos para aquele esconderijo e aí sim, com muita calma, ir lá se esconder e não sentir falta de nada, estar lá, as roupas, os objetos pessoais dela.
Porém, por mais que o esconderijo estivesse tomando forma, não deu esse tempo, gente, de carregar muito das coisas pessoais. Então, quando o cerco se fechou mesmo, e ele viu que a qualquer momento poderiam, né, chegar na casa dele para buscar ele e a família, ele avisou as filhas e eles saíram escondidos pelas ruas e imediatamente para o esconderijo sem estar preparado como ele gostaria. E aí, depois de um tempinho, vieram outras pessoas, veio um outro casal, o filho desse casal e mais um dentista ali ficar com eles. Então, eles ficaram em 8 pessoas ali naquele esconderijo. E, gente, eles ficaram, se eu não tô enganada, foram 2 anos. Se eu não tô enganada, eles ficaram 2 anos nesse esconderijo. E, gente, eles ficaram ali, eles recebiam comida e tudo mais que precisavam graças aos amigos deles, porque eles tiveram amizades ali que auxiliavam eles em tudo que eles precisavam. Até que chegou um dia, né, que eles foram capturados e descobriram o esconderijo deles, eles foram para o campo de concentração, todos eles. O pai da Anne sobreviveu, porém a Anne, ela sobreviveu ao campo. Ela sobreviveu a essa captura, ela sobreviveu ao campo, só que ela estava muito doente, ela estava com a imunidade muito baixa, ela pegou tifo, né? Foi tifo que ela pegou e ela não sobreviveu a essa doença, gente, porque ela conseguiu ir pro campo de concentração, parece que ela chegou a se libertar da mas foi da doença, gente. Minha opinião, gente, o que eu vou dizer desse livro? É emocionante, gente, é assim... Uma das coisas que eu reflito, que é que bom que existem pessoas que escrevem e que fotografam. Eu, particularmente, né, eu tenho um carinho, um amor muito grande pela profissão de jornalista. Eu já fiz vídeo aqui no canal, foi ano passado, foi no mês do meu aniversário que eu fiz um mês todo especial, assim, tipo, era vídeo sobre mim, com curiosidade sobre mim. E uma dos vídeos foi as outras profissões que eu quis ser, né? E uma das profissões que eu quis muito, muito, muito ser é de jornalismo, né? Eu quis muito fazer a faculdade de jornalismo e eu tenho um carinho gigante para essa profissão, não cheguei a cursar jornalismo, mas eu tenho um prazer muito grande nessa profissão, tanto que ano passado, na UFSM, onde eu faço um curso da área de educação, de formação de professores, teve o FSM Descubra, que mostra todos os cursos ali da UFSM, né, para quem vai fazer o vestibular aí poder se conhecer, né, e saber que curso quer. E eu parei no stand ali da parte de comunicação, então tava tudo junto, misturado, publicidade, jornalismo, enfim, RP, e eu conversei com alguns professores ali, e uma das coisas que foi falado, né, estava outras pessoas, que bom que existe o jornalista, porque é o jornalista que vai registrar. Obviamente que hoje em dia todo mundo pode registrar, né, mas o jornalista normalmente é quem vai escrever sobre o que está acontecendo. Então eu acho que às vezes a gente não dá o devido valor para essa profissão, para os escritores, porque graças a eles a gente vai ter registros da nossa história. Um exemplo aqui, fazendo um parênteses aqui do livro. Recentemente a gente passou pela pandemia, então se você está aí assistindo esse vídeo, que bom, você sobreviveu a uma pandemia, gente. Vocês têm noção disso? É pandemia. A gente que viveu, a gente sabe o que aconteceu. Só que, e daqui 10 anos, e para as próximas gerações, como que eles vão entender o que aconteceu com nós? Como é que eles vão entender o que aconteceu nesse passado para poder tomar até outras decisões? E eles vão saber o que aconteceu. Graças aos jornalistas, graças aos escritores que escreveram inúmeras matérias, que registraram por meio de vídeos e fotografia tudo o que aconteceu. Então, o quanto é importante o registro, o quanto é importante a escrita. E o fotógrafo também, que muitas pessoas não dão o devido valor. Gente, que bom que existe o fotógrafo. Tudo bem que hoje todo mundo pode ser fotógrafo, né? Mas existe aqueles fotógrafos profissionais mesmo,
que vão lá e estão com o objetivo, vou registrar esse evento, vou registrar isto aqui, é algo assim mais focado, é trabalho. E que bom que existem esses profissionais, porque só assim a gente consegue entender a história. Só através da escrita, hoje em dia, também de vídeos e fotografia, que a gente começa a compreender o passado para tomar melhores decisões para o futuro. Era para ser assim. E a Anne Frank, ela fala aqui no livro que um dos sonhos dela era ser jornalista e ser uma escritora, era um sonho dela. E quando ela vai para o esconderijo, ela começa esse diário, porque ela ama escrever, ela ama ler. E que bom que ela registrou, né? Que bom que tem esse registro, porque não é mais um registro, assim, digamos, de uma pessoa, de um profissional que foi ali registrando. Não, esse aqui é um registro especial, porque foi de uma pessoa que passou por aquele momento, sofreu aquele momento. Então é incrível o relato dela. E uma coisa que eu achei muito legal aqui é que mesmo no esconderijo eles tinham uma rotina. Então eles estudavam no esconderijo. A Anne Frank leu muitos livros. Eles estudavam, e ela estudava já pensando assim, quando eu sair daqui, sabe, eu já vou estar sabendo de tal coisa. Elas estudavam. Ela, a irmã, o pai dela também tinha essa parte de estudos. Eles estudavam no esconderijo, eles tinham uma rotina, eles conseguiram criar uma rotina. Cada um tinha uma função, cada um tinha uma tarefa específica. Eles precisaram colocar essa rotina para não virar um caos também, né? Então, de fazer as refeições, enfim, do banho, que tinha que ser quando não tinha mais ninguém no prédio, porque era um prédio comercial do trabalho do pai dela, e era no sótão, então em horário comercial eles não podiam fazer barulho algum, mas de noite o prédio ficava vazio, então daí eles podiam, enfim, tomar um banho, enfim, fazer tarefas que causassem um pouco de barulho. E a Anne Frank, nesse livro também, ela relata muito da maturidade dela. A gente vê a maturidade da Anne Frank. No início, ela era uma jovem, com uma personalidade talvez mais impulsiva, mais assim emotiva, e conforme vai passando o tempo, ela parece que acalma, ela amadurece. É muito claro o amadurecimento da Anne Frank nesse livro, é muito claro, é muito visível o amadurecimento dela. A descoberta do amor também, que ela se apaixonou, enfim, ela conheceu o sentimento do amor, ela conseguia fazer planos, todo mundo tinha um desejo, né? Todo mundo, eles falavam, né, às vezes sobre isso. Aí quando sair daqui, o que cada um vai querer fazer primeiro? Então eles falavam, eles sonhavam muito com isso. E inclusive em muitas partes ela fala assim nos bombardeios, às vezes muito perto ali de onde estava, e o terror e o medo, né, que daqui a pouco caísse uma bomba em cima do prédio, né? E ela fala sobre esses bombardeios, mas tem muitas partes que ela começa a falar essas coisas ruins e ela assim, não, vou parar porque tá tendo eu tô falando muita coisa ruim e eu não quero falar sobre isso aqui. Mas mesmo assim, ela relatando a rotina dela, a gente vê as dificuldades que passaram. E, gente, nos últimos dias, tava super escasso, gente. A comida começou a ficar escassa, por quê? Eles sobreviveram graças aos amigos, que iam lá, sabiam que eles estavam lá, então os amigos levavam os alimentos, levavam roupas, tudo comprado escondido. Claro que ninguém ao redor podia desconfiar que aquele alimento não era para eles, que aquela roupa não era para eles. Então tinha todo um cuidado desses amigos. E também os aniversários eles comemoravam e sempre davam um presente. Eles conseguiam, assim, às vezes os presentes, gente, era, sei lá, por exemplo, um pote de geleia. Então a comida virou presente, né? Um alimento virou presente pro aniversariante. E realmente, às vezes, um pote de geleia é um belíssimo presente. A gente que às vezes não valoriza, né? Mas eles aprenderam a valorizar essas coisas, não pequenas, mas eles reorganizaram a mente, eles organizaram a rotina. Mas no final aqui do livro, dos últimos dias que ela relatou, gente, eles estavam já bem debilitados, porque começou a ficar difícil, né? Os amigos também comprarem esses alimentos e levarem para eles, ficou bem crítico. Então, claro que a pessoa não pega só o direito,
a pessoa não consegue se alimentar como gostaria, a imunidade vai despencar. E eles ficaram 2 anos nesse esconderijo, gente. Eu vejo assim, gente, foi uma vitória gigantesca. Mas chegou um momento que eles foram descobertos. A hipótese, eu fui atrás de muitas coisas, e parece que foi alguém ali das redondezas que desconfiou e que delatou, né? Fez uma denúncia. Foi alguém que denunciou. Foi alguém das redondezas. Há desconfiança de quem seja, mas eu acho que no fundo ninguém soube ao fato. Há possibilidades. E daí eles chegaram lá, né? Carregaram eles para campos de concentração. Só que sabe esses amigos aí que ajudaram eles? Eles sabiam que ela escrevia um diário, eles sabiam quantas coisas que tinha. Então, do instante que eles foram levados do esconderijo, e esses amigos souberam, foram lá no esconderijo, porque sabiam, né? Eles foram levados para o campo de concentração e provavelmente os soldados iam voltar ali para procurar coisas naquele esconderijo, para pegar objetos, pegar coisas ali. Eles iam revistar o esconderijo. E antes que os soldados fizessem isso, esses amigos que auxiliaram eles foram no esconderijo, e foi uma amiga deles que encontrou o diário dela e resgatou todas as folhas, enfim, pegou todo o diário dela, guardou com ela, e como o pai da Anne Frank sobreviveu, depois ela entregou todas as anotações, todo o diário da filha para o pai, que depois publicou o diário da filha. Então, quando chega no final, gente, assim, porque durante a leitura do livro, às vezes tu até esquece do final da vida dela, né? Como foi, porque ela vai relatando o dia a dia e você fica absorvida naquele dia a dia dela. Mas depois vai chegando ao final, daí chega uma hora que o diário simplesmente para, né? E aí você já sabe o que acontece. Aí daí depois, né, enfim, a gente lê, né, que enfim, depois daquele, porque ela não registrava todo dia, às vezes ela pulava alguns dias. E quando dá o último relato dela, né, você assim, sabe, assim, pá, tantos dias depois eles foram descobertos, foram levados para o campo de concentração, e me parece que ela chegou a resistir, sim. Só que ela estava muito debilitada, gente, ela estava muito doente. E daí ela acabou morrendo de tifo. E ainda bem que o pai dela sobreviveu, né, para poder pegar o diário dela. E que bom que essa amiga deles foi lá correndo, antes dos soldados, pegou esse diário. Acredito que pegaram outras coisas do esconderijo também, mas pegou o diário da Anne Frank, guardou e depois entregou para o pai. Que bom que foi feito isso e que chegou até nossas mãos, apesar de ser uma história triste, de um momento extremamente cruel da nossa, né, da história mundial. Mas que bom que esses registros chegaram até nós pra gente ver o sofrimento e pra não repetir, né? Então, aí que eu digo, que bom, registrar faz bem, que bom escritores. E a Anne Frank, sim, se tornou uma grande escritora como ela sonhou. Ela se tornou uma grande escritora e o diário dela chegou pro mundo inteiro, pro planeta todo. E acredito que lá no alto ela tenha ficado muito feliz com isso. Ela não conseguiu se tornar jornalista, mas de certa forma ela foi jornalista, porque ela relatou tudo o que estava acontecendo. Então sim, ela conseguiu sim ser a jornalista que ela queria e conseguiu ser uma grande escritora de sucesso, sim. Então, gente, assim, é um livro que eu recomendo que vocês não achem que vocês vão chorar, assim, ficar chorando litros e litros, não. Porque como ela relata a rotina, então a gente fica absorvido na rotina. Claro que você tem aquele fundinho que sabe o que aconteceu, mas assim, é emocionante, gente. É um livro muito emocionante. Eu recomendo a leitura, sim. E é isso, gente. Eu não sei se vocês já leram. Se vocês já leram o Diário de Anne Frank, coloca aqui nos comentários o que vocês acharam. E eu fico muito feliz de ter adquirido esse livro. Eu tive assim, eu olhei no acervo Quatro Patas, assim, quero comprar. Comprei, não me arrependo. E que bom, essa leitura valeu muito a pena. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E convido agora para quem não está inscrito no canal, se inscrever no canal e acompanhar as outras vídeo resenhas daqui. E quem sabe compartilhar essa vídeo resenha aí com alguém que você sabe que gosta de leitura, que gosta de livros. Vamos compartilhar conteúdos, né? Vamos compartilhar assuntos de livros, informações legais, informações
interessantes e vamos parar de compartilhar conteúdos vazios, né? Então, se você gostou dessa vídeo resenha, mande aí para uma pessoa que você acha que gosta e manda para os seus grupos lá do WhatsApp. Tem muita gente colocando um monte de coisa, né, sem noção, um monte de informação vazia. Coloque você conteúdos com links com conteúdo, né? Eu acredito que esse vídeo aqui que eu gravei tem um conteúdo bastante relevante, sim. Então compartilhe lá nos grupos de WhatsApp que você participa, certo? E eu vou deixar aqui do lado as sugestões de outros vídeos aqui do canal para você conhecer um pouquinho mais aqui. Não deixe de comentar e se inscrever aqui. Até o próximo vídeo.